A advogada especialista em direito digital Patrícia Peck palestrou sobre o assunto no Fórum de Mídias Sociais e Digitais de 2011. Na oportunidade, a revista Gestão Educacional conversou com ela sobre como uma escola deve agir com relação ao que é postado e falado por alunos, familiares e professores na internet. Olha, a escola tem um papel fundamental em formar um indivíduo mais preparado para a sociedade digital. Então, assim como ela trouxe um computador para a sala de aula, colocou a escola num portal escolar na internet, já tem até página e perfil em rede social, ela tem que ensinar o uso ético, seguro e legal da tecnologia. Isso não é um trabalho só com o aluno, é um trabalho também junto aos professores, porque eles têm que dar o exemplo, e junto à família. Há muitas famílias que deveriam educar, dão um celular para o filho com câmera e não falam nada sobre questão de uso de imagem, mas muitos pais nem sabem mexer com tecnologia, por isso que é importante haver uma liderança da instituição de ensino e isso vai se tornar um diferencial, inclusive na escolha, né? Eu quero que a escola do meu filho me ajude a educá-lo e, é claro, tem que ter uma boa faceta aí de educação digital. A prevenção é sempre na questão educativa. O brasileiro não conhece as leis. Então, se ela ensinar que tudo que a gente publica na internet é uma prova escrita, responsabiliza, que às vezes a nossa opinião é excessiva, passa da liberdade de expressão, e aí explicar que pode se transformar numa difamação, como acontece na grande maioria dos casos de ofensas digitais, isso já ajuda que o aluno, quando a gente conta isso em palestra, ele fala: nossa, eu não sabia que isso podia dar um problema. Então você passou aquela primeira camada de o dever de informar, né, nas regras do jogo. Aí você tem que fazer uma vigilância, tem que monitorar e, havendo um incidente, é lógico primeiro chamar para um diálogo, fazer uma solicitação de retratação. Aquele aluno pode tanto fazer um pedido de desculpas público na página como retirar o conteúdo ofensivo. Se ele insiste em continuar, já cabe até uma medida disciplinar, suspensão, expulsão e mesmo aí uma ação de indenização contra os pais. Os pais respondem pela má conduta digital do filho. Não importa, de qualquer lugar que o filho acesse a internet, seja do celular dele ou mesmo da máquina da escola, e fizer algo de errado no mundo digital, sempre vai presumir a culpa em vigilando dos pais. Por isso que a escola, para evitar um risco, tem que atualizar o contrato de matrícula, atualizar o código de conduta do aluno, deixar mais claro todo esse dever de postura e de comportamento do aluno da era digital, para poder também colocar para a família a obrigação compartilhada, não só de ensinar, como de vigiar. A melhor prática hoje é colocar no contrato, pelo menos, que existe norma e código de conduta para isso, e depois você pode publicar no portal escolar essa norma e esse código de conduta. Ele deve detalhar quando eu uso o recurso com objetivo educativo, que é quando você acessa o computador de dentro da escola, quando tem uma atividade pedagógica que o próprio professor estimula, ali vai estar orientando sobre plágio, pirataria, quer dizer, quando eu vou usar um conteúdo em dever de escola, escolar, como que eu cito fonte, quer dizer, tudo isso é uma orientação. E vai estar colocando que os casos de abuso vão estar passíveis aí de uma medida disciplinar, explicar inclusive a responsabilidade dos pais. Por que fazer isso? Porque como é tudo muito novo, o judiciário brasileiro ainda entende que cabe às partes colocarem em contrato quais são as regras naquela relação. Então, o aluno precisa ser orientado e os pais precisam saber que existe essa orientação e que isso vai assumir uma responsabilidade. A lei genérica vai dizer que essa parte específica cabe ao contrato escolar, cabe a um termo de uso, um código de conduta, né? E não é mais aquele contrato só geral de ensino, que tem toda uma validação da Secretaria de Educação e do próprio Ministério. Isso é uma questão à parte, porque é o uso da ferramenta. E é uma questão também de exercício de cidadania e de ética. Praticou crime, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é claro, vai entrar com uma medida socioeducativa e os pais respondem. Então, se aquela conduta digital já tem lei que existe no Brasil falando que aquilo é um ilícito, mesmo que a escola não escrevesse, já iria configurar a responsabilidade. Então, essa documentação ajuda na prevenção e ajuda a deixar muito claro que a responsabilidade vai ser dos pais.
Olha, normalmente é o conteúdo. E isso é uma resposta que nos coloca cada vez mais no livre-arbítrio. A gente pode dizer o que pensa, mas responde exatamente pelo que disse. Então, o uso de palavras de cunho discriminatório, vexatório, ridicularizante, a situação de frases que configurem algum crime, como uma perseguição, uma ameaça, né, uma situação de incitação ao suicídio, a situação de você colocar uma foto sem autorização da pessoa que está na foto e associar um comentário também, que às vezes parece que é uma brincadeira, mas é uma piada que fala de característica do corpo, é o nariz, é a orelha, tá? E já coloca nomes, chama de apelidos, tudo isso aí vai configurar um ilícito. Às vezes chega só num dano moral, ou às vezes chega no ponto de ser uma difamação. A escola deve primeiro fazer uma orientação, uma espécie de manual de redação corporativa para os professores, porque às vezes aquela linguagem coloquial da sala de aula ele acaba escrevendo assim na internet, aí manda beijo para a aluna ou coisas desse tipo e vai valer o que está escrito. A prova escrita da internet é literal, né? E aí com isso fazer sim uma vigilância, uma monitoração. Ela pode monitorar por nomes das próprias pessoas, primeiro por uma proteção de reputação. Isso já dá o direito porque aquela informação está pública, está na internet. E aí com isso ela consegue verificar se aquela orientação de conduta está sendo cumprida, atualizar, né? Fazer um workshop para poder fazer recomendações. Mas tudo sempre começa em ter uma orientação formal. Eu não posso achar que as pessoas vão saber discernir que, de repente, comentar uma rotina, né, de uma atividade escolar pode vir a gerar um desfecho aí prejudicial, seja para o professor ou para a própria escola. Nós já estamos atrasados com relação a essa matéria. Com certeza 2012 tem que ser o ano da educação digital.